Fala, galera! Estamos começando mais um TalentoCast aqui com vocês e nessa semana, como em todas as outras, eu trago um convidado e dessa vez uma convidada muito especial. Estou aqui com uma grande amiga, mas também conhecida aí pelo mundo afora como a Boss. E eu tenho muita honra de apresentar essa mulher maravilhosa aqui, Carolina Fernandes, CEO da Cubo Comunicação. Bem-vinda, meu amor, ao TalentoCast. Bem-vinda. Eu agradeço muito esse convite. Fico muito feliz aí com ele. Ai, que demais. E a gente vai bater um papo incrível com a Carol. Ela tem uma história maravilhosa de construção de empresa, de carreira. Então a gente vai descobrir um pouquinho dos talentos da Carol aqui nesse bate-papo que a gente tem hoje. Pra gente começar, Carol, me conta um pouquinho da sua trajetória antes da Cubo. Porque você sempre trabalhou com marketing, né? Então é uma experiência muito vasta, né? E como você se descobriu ali? Como você identificou no seu crescimento, no seu, né, na sua vida, na sua jornada, que você falou, meu, eu gosto dessa parada de marketing, eu quero isso pra mim? Na verdade, eu sou jornalista de formação. Minha primeira formação é jornalismo, então eu fui muito pra linha comunicação, Tá bom? que era eu, né? Uhum. Mas não sabia exatamente o que. Fui ser jornalista, gostei da área, trabalhei em assessoria de imprensa. Ainda estudando nessa área, acabei indo para uma agência de marketing, ser estagiária e criava conteúdos para sites digitais, né? Porque tudo ainda era mato, né? Existia um Orkut, nada, era o que a gente tinha ainda, aquele site super em flash. Sim. Era essa época, né? E aí eu gostei muito dessa área, achei diferente, porque era uma pegada diferente do jornalismo, era uma coisa mais institucional. Fui para o mundo corporativo, fiquei 9 anos lá como gerente de comunicação, marketing América Latina. Então, fui entendendo de todas as áreas de marketing e comunicação como um todo e vendo o que de fato precisava, o que eu tinha mais habilidades. E eu entendi que a minha maior dor dentro do mercado corporativo era ter um lugar onde tivessem todas as soluções. Porque numa multinacional enorme da forma como eu trabalhava, eu tinha pelo menos 11 parceiros de negócios, mais equipe. Eu falei, não, queria muito ter um lugar único onde eu pudesse fazer tudo, onde tivesse integrado o meu brand, identidade, a estratégia, tudo se conectasse, imprensa e tudo. Foi assim que a Cubo surgiu, há 7 anos, com uma dor que eu tinha no mundo corporativo, e aí eu trouxe isso para o mercado de uma forma diferente, que eu não vi ainda ninguém fazer nesse formato. Legal. Que a gente vai explorar bastante, falar da Cubo, fazer o merchan da Cubo aqui também. E me conta um pouquinho, né, nessa sua passagem, né, nas corporações que você teve em multinacionais e tudo mais. Como é que foi essa experiência? Porque, assim, você ter uma empresa é muito diferente de você trabalhar numa multinacional. Totalmente diferente, né? Como é que foi essa experiência, além da dor que você falou que tinha, né? De, putz, não tem centralização, queria uma coisa mais única, mais específica. Eu acho que não existe isso no mercado ainda, queria criar algo diferente e tal. Tinham algumas outras dores que te incomodavam ali naquele regime CLT, assim, do tipo de... Cara, falta de liberdade, a questão de gestão de tempo, pegava isso pra você? Então, a questão de liberdade, acho que por eu estar 9 anos na mesma empresa, né, eu já tinha uma autonomia muito grande, uma questão de confiabilidade muito grande no que eu fazia, no que eu trazia. Então, quanto à autonomia no que eu trazia, isso era muito bom. Tinha meio que uma carta branca, obviamente, precisava aprovar, né, orçamentos e tudo mais, mas eu era muito ouvida. Então, eu tinha essa parte que eu acho que era muito boa. Porém, a questão horários, né, por ser multinacional, eu cuidar de América Latina, eu viajava muito. Então, eu brincava que eu pagava IPTU em São Paulo. Porque eu ficava rodando, a matriz ficava em Uberlândia, eu ficava em Rio, BH, Colômbia. Então, assim, teve uma semana que eu me vi assim, louca. Eu fiquei a semana em Uberlândia, eu cheguei à noite na sexta. No domingo a gente tinha uma ativação no estádio de futebol fora de São Paulo. Eu fui. De domingo pra segunda, de madrugada, eu tava indo pra Colômbia. Então, eu falei assim, caraca, saudade da minha casa, sabe? Eu só queria minha caminha. Então, algumas outras coisas que, obviamente, esse tipo de coisa acontece hoje em dia, né? De ter que viajar, de ter que ter algumas outras coisas, mas não nessa constância e frequência, né? Que você abdica de muitas coisas. E aí, quando você tem um planejamento de ter filhos, de outras coisas, tudo muda. Sim. Né? E aí, a gente tem também aquela questão de
empreender vai ser tudo mais fácil. Não vai. A gente, não vou ter mais chefe. Pelo contrário, agora você tem, todos os seus clientes são seus chefes, de modo geral, né? Exatamente. E quando você começa um empreendedor, de fato, você faz tudo, né? Tudo. E eu sou especialista no marketing, mas eu tive que entender habilidades que eu não tinha no administrativo, no financeiro, de nota fiscal, de não sei o que você fala, é muita coisa. Sim. Né? Pra você entrar e se dedicar nisso, né? Mas quando a gente gosta do que a gente faz, a gente vai traçando esse caminho aí junto. É muito gostoso, né? E eu perguntei porque muitas vezes as pessoas saem pra não resolver. É interessante você trazer o ponto que você saiu, porque geralmente as pessoas saem do CLT ou da empresa por uma dor pessoal, não uma dor de mercado, entendeu? Então, tipo, você fala, pô, não tinha tempo, ou não, trabalhava demais, ou sabe? Mas é engraçado você trazer esse ponto, porque é um ponto diferente, sabe? Então, pô, você enxergou, na realidade, você ocupou um espaço vazio ali, que você enxergou que tinha, e aí você pegou e falou, pô, eu acho que eu consigo criar uma empresa que atenda isso e isso com a minha expertise. E isso é muito interessante. E aí, quando a gente olha muito pra essa questão da Cubo, quando você montou a empresa, né, que é o que a gente fala, empreender não tem nada de sonho, é difícil pra caramba, a gente sabe que a gente luta todos os dias ali, e trabalha horas e horas e tal, e não sei o quê, mas o que você notou que eram as suas principais dificuldades, assim, que você falou, e se você em algum momento pensou, puta, eu podia voltar, cara, tipo, sabe, caramba, que trampo, será que eu não devia ter ficado lá? Muitas vezes, porque é aquela coisa, a princípio eu abri a Cubo que eu ia prestar consultoria estando naquela vida louca. Eu ia porque eu ia fazer uma transição, mas aí onde eu tava exigia que eu ficasse mais em Uberlândia, eu tava num momento de vida que não fazia sentido e tudo mais, aí acabou que a gente definiu que era melhor eu seguir o outro rumo. E aí com isso, falei, bom, vou me dedicar pra Cubo. Mas, ao mesmo tempo, falei, será que eu olho o mercado? Ai, mas eu não quero mais ter que... Eu falei, vou ter que começar tudo de novo. É pior do que você namorar alguém novo, né? Porque até você ganhar confiança, o respeito, as pessoas saberem de onde você veio, começa tudo aquilo de novo. Falei, não quero passar por isso de novo, sabe? Eu acho que eu vi um espaço muito bom no mercado, que fazia mais sentido pra mim. Falei... Eu já estive do lado de assessoria de imprensa, onde eu trabalhei. Já estive no lado de agência, já estive no lado de cliente. Então, eu entendo as dores de todos os lados. E por que não usar isso como uma forma de potencialidade do todo? Perfeito. Né? E meus contatos, de modo geral, de todos os lugares que eu estive, de pessoas que saíram da empresa que eu trabalhava também, e montaram suas empresas, eu estava em outros lugares e até tinha uma cliente que ainda é nossa cliente que brinca que no começo eu atendia empresas de tecnologia, por isso que muitas das coisas de startups e tudo que a gente traz vem disso. Falava que rateava meu centro de custo, porque todas as pessoas já tinham trabalhado comigo, eu atendi umas 6 empresas com as pessoas que já tinham trabalhado. Então, agora a gente só rateia o centro de custo da Carol na empresa dela. Mas é isso, né? Sim. Trazer esse olhar, esse novo e uma segurança. Eu vejo muito que algumas das empresas que a gente trabalha não tem uma estrutura de área de marketing, mas eles terceirizam a área inteira pra gente, porque a gente faz planejamento estratégico, execução, de tudo. Desde um evento, a rede social, uma apresentação corporativa, a produção de podcast, videocast, assessoria de imprensa, assessoria de influencer, enfim. A gente passa pela cadeia como um todo, o que facilita para eles não ter essa necessidade. Às vezes tem uma pessoa de marketing, mas aí ele tem todos os especialistas de uma agência para fazer isso para ele. Sim. Com algumas horas do dia. Então, você não tem um custo tão alto, não tem a questão de pagar o CLT, né? O custo CLT. Então, assim, é uma forma que a gente entendeu que faltava no mercado nesse sentido. Legal, terceirizar o serviço, né? E você falou um negócio bem que é bem forte hoje, que é muitas empresas, e eu vejo isso tanto na parte de RH quanto na parte de marketing, cara, tem uma micro área de marketing, uma micro área de RH e delegam tudo, né? Tipo, cara, e às vezes nem tem um especialista ali. O cara de marketing, às vezes, sei lá, um administrador. Comercial. Um comercial, sabe? Então, e aí, eu vejo que a empresa, ela sente muita dor por conta disso, sabe? Porque, cara, você vê a quantidade de coisas amplas, que o guarda-chuva gigante que você pode oferecer, e tem um cara
lá que, tipo, ele tem que fazer o negócio rodar, sabe? Então, como é maluco isso, né? Tipo, como as pessoas, às vezes, elas, de certa forma, menosprezam o serviço do marketing, né? E aí, quando elas descobrem a potência que isso é e como começa a dar resultado, né? Tipo, como muda? Fala, caramba, mas se eu fizesse isso, se eu contratasse, né, esses serviços e tudo mais. Então, aonde você vê que você entende que é esse limiar do tipo, cara, aqui eu entendo que eu consigo entrar numa empresa e gerar valor para ela? Eu falo que tem o marketing antes da pandemia e o pós-pandemia. Porque antes da pandemia, a gente tinha uma necessidade de quebra de objeção do não preciso disso. Eu vendo no boca a boca, eu vendo num evento presencial ou num café, num almoço com o cliente. E pós-pandemia, né, durante ela, é aquela coisa, se você não estava no digital, esquece. Não era mais, tecnologia não é mais coisa do futuro, é a coisa do presente e do passado, né? Então, assim, tiveram muitos casos que a gente foi pegando na agência, gente que estava totalmente despreparada para a pandemia e se viu perdida, né? Empresas, assim, grandes e tudo, mas que não tinha essa mentalidade nem de ter um Instagram, uma coisa assim, enfim. E aí eu vejo que essa necessidade hoje da dor, né? O que eles acabam vindo é exatamente por conta disso, de as empresas cresceram, todo mundo precisa de marketing hoje, eles entenderam essa necessidade, essa dor, mas eu tenho uma quebra de objeção diferente hoje, porque todo mundo é criador de conteúdo, todo mundo faz um curso de gestor de tráfego, aí não traz o resultado, aí quando você chega para um cliente, alguma coisa, eu não tive resultado com a agência, o que você vai me trazer de novo? Então, a quebra de objeção é pela não especialização das pessoas que estão no mercado, né, em muitas, né, que eu digo, não estou generalizando o mercado, mas eu digo num volume grande, que é o que eu sinto de dor hoje, quando eu vou fazer alguma prospecção ou conversar com pessoas que estão por aí e me perguntam, né, qual que é o diferencial? Exatamente por isso, que virou uma coisa onde todo mundo tem acesso, mas não necessariamente todo mundo está pronto, não, e com técnica de uma forma especializada. E aí, quando você traz alguma coisa para uma empresa, ela entende que você é o especialista, que você está trazendo esse direcionamento. Sim. Às vezes, o cliente, ele tem uma noção de se ele gosta ou não, mas por uma questão de gosto pessoal, de cor, de alguma questão de senso estético. Não de estratégia disso, porque não é o core business dele, né? Então, hoje eu vejo que esse era a nossa maior dificuldade de mercado, essa quebra de objeção por causa dos profissionais que acabam trazendo esse outro lado. Que é interessante, né? Porque isso surgiu bem pós-pandemia, né? Começou a estourar, aí a galera falou, putz, tem vários, vou fazer o curso do Sobral de gestor de tráfego. Aí começa a vender serviço de gestor de tráfego. Não tem problema vender o serviço de gestor de tráfego. Só que a questão é, será que você está pronto realmente para ter esse serviço e fazer esse serviço de gestão de tráfego, que é um serviço difícil pra caramba? Exato. Não é só você chegar lá e segmentar igual o Instagram mostra, porque se fosse assim, né, estaria muito precisava. Mas eu vejo muito isso com copywriter, com fórmula de lançamento. Fórmula de lançamento, todo mundo acha que vai criar um curso e vai ficar milionário do dia pra noite. E aí eu trabalho muito isso da expectativa do cliente, né? Porque o trabalho de marketing, ele é uma construção de tudo. Não é uma coisa que você, do dia para a noite, vou começar a investir e já vou ver esse retorno. E aí é muito importante, né? Eu acho para todo mundo, seja quem está querendo contratar uma agência ou quem está nessa área, né? Enfim, ou a própria agência, alinhar essa expectativa com o cliente, de entender e não fazer promessas mirabolantes, porque isso vai frustrar. Você vai perder esse cliente num curto período. Então, a gente preza muito na questão de longevidade. Olha, a gente está fazendo isso. Eu brinco muito que a gente pinta avião no ar. Então, a gente faz trabalhos por fase. Olha, você não tem uma identidade definida, a gente vai pensar nisso, fazer uma construção de marca, a gente vai começar a movimentar isso para depois fazer a conversão. Porque se quiser já converter ali, não tem todo o resto, né? Que agrega o entendimento. Então, é importante você alinhar isso com o cliente, porque senão ele se frustra. Sim, e é o que mais tem, né? Porque as pessoas, é o que você falou, todo mundo acha hoje, e não tem problema achar isso, mas você achar que é influencer e querer ganhar como grandes influencers, são coisas diferentes, cara. Essa galera que tá ganhando muita grana hoje em dia tá na estrada faz muito tempo, cara. Antes até da pandemia,
curso online não era tão, né? Porque eu acho que o curso online aumentou muito na questão da pandemia. Porque as pessoas não tinham muita expectativa do que fazer ou sair. Vou fazer um curso, vou me especializar. Sim. Ou estavam também, né, com aquela questão de o que vai acontecer com o meu emprego e tudo. Então, muitas pessoas acabaram migrando para essa área. Sim. O que é ótimo também. Mas precisa ter uma qualificação. Sim. Né, e o que eu vejo é exatamente essa questão. Você vê muitas pessoas, quando você olha, por exemplo, sei lá, pegando influencers muito antigos, né? Sei lá, a própria Boca Rosa, por exemplo. Pô, eu brinco que é só ver o arroba dela. O arroba dela é Bianca, gente. Quem consegue o arroba Bianca? Ela tava muito tempo no Instagram, sabe? Tipo, aí você vê toda a construção da carreira da pessoa e a pessoa quer chegar hoje e falar, pô, você vê o caso da Virgínia, sabe? Que é nossa, essa mulher é fantástica, sabe? Explosão, né? É uma explosão. E, cara, você olhar como é que foi a construção dela, ela começou no YouTube, sei lá quantos anos atrás, sabe? Tipo... Ela como tantas outras, né? A Bruna Tavares, tem várias outras influencers que realmente começaram fazendo tutorial de maquiagem, Mari Saad, enfim, tem várias outras que era exatamente isso. Lá no... Como que chamava? Não era Blogger. Tinha um outro que era de blog mesmo. De blog. Antes de YouTube, enfim. Elas estavam nessas outras mídias e foram migrando, né? O que eu falo muito de cross-mídia, de presença digital. Elas foram se atualizando em cima daquilo, mas já construindo uma audiência, né? Em cima disso. E como que você vê, Caro, como especialista... Tipo, essa construção de audiência, sabe? Porque é isso que a gente tava conversando, né? Elas estão há muito tempo na estrada. Todas, assim, sei lá, 10 anos atrás, quando tudo era mato, era o que bombava, era, sei lá, o tutorial de maquiagem. E aí, todas começaram a fazer um tutorial de maquiagem, depois foi abrindo. Por quê? Exatamente pelo que você trouxe. Elas foram se encontrando, né? Foi achando essência. Mas quando você para pra pensar nessa construção de audiência, a galera que tá escutando, né? Que quer, putz, eu quero... fazer um conteúdo melhor pra mim e tal, e não sei o quê, e quero construir audiência, porque é a construção de audiência que depois, eventualmente, vai gerar a venda ali pra você. Como que você vê essa construção no médio e longo prazo? Ela demora, pelo que você já viu de dados, de análise e tudo mais, tem um tempo médio, tem um tempo de maturação? Como é que funciona esse processo? Primeiro de tudo, você precisa primeiro entender quem é o seu público, para quem você quer falar, né? Eu acho que o tempo médio vai demandar do tipo de conteúdo que você está fazendo, se está qualificado ou não, se você já sabe para quem você quer falar, ou você vai testar a audiência, né? Então, você vai começando a criar de uma forma gradativa, e aí você vai vendo o que vai performando para você. Não tem muito receita de bolo, uma bala de prata, mas é essa questão de assertividade. Então, você quer se comunicar com quem? Quem é o seu público? Eu quero falar com pessoas que precisam de agência, ou eu quero falar com pessoas que precisam de uma mentoria, ou que precisam de um curso. São públicos dentro do mesmo segmento, mas completamente diferentes. Sim, sim. Então, você precisa primeiro se definir. Eu falo, quem fala para todo mundo não fala com ninguém, mesmo no marketing. Porque o marketing, hoje, é um universo gigantesco. Então, não dá pra gente falar de marketing como um todo, né? Você precisa entender o que você quer se especializar, para disso você ir construindo sua audiência. Sim. E aí você vai criando conteúdo interessante, relevante, que traga de fato dicas, porque as pessoas só vão estar ali se você trouxer algo como alguma contrapartida. Hoje, a gente tem muita oferta dentro de rede social, então as pessoas só vão de fato consumir seu conteúdo se ele agregar alguma coisa. Só de seguir por te seguir, se você não está trazendo nada, um catálogo, né? Aquela coisa assim, sem humanização, sem trazer uma parte de reflexão sua, ou de um entendimento, ou de uma dica, de alguma forma que você possa contribuir, sua audiência não se mantém. A galera vai embora. Tem uma questão, e até eu falo muito isso também quando a gente começa a fazer tráfego pago, não adianta a gente começar lá no começo. Primeiro começa a criar conteúdo, porque senão você atrai, mas você não retém. O cara olha aquilo e fala assim, mas né? Ainda não sei se tá a ponto de eu seguir. Gostei desse conteúdo, mas não sei se é tão relevante assim pra mim, né? Então é uma coisa que é muito gradativa. A gente fala que média, assim, mínimo de 6 meses em digital pra gente começar a ver uma construção realmente de audiência, de conteúdo, acertando, né? É aquela coisa assim, onde você já sabe o seu drive, você já sabe tá definidinho.
e criando conteúdo de uma forma variável. Eu falo muito que você precisa criar conteúdo para as redes sociais de 3 níveis. O topo de funil, que são aquelas pessoas que estão ainda permeando, não sabem ainda de você. O meio, onde já tem minimamente. E aquele de fundo, que é aquele cara que você fala assim, nossa, é isso que eu preciso. Então, mesclar esse tipo de conteúdo dentro da construção, né, dos seus perfis é importante. E o cross-media, eu falo muito disso, de presença digital, que todo mundo acha que assim, estou no Instagram, eu já tenho presença. Não, a gente tem que pensar como um todo. Em relação a isso, o TikTok tá aí para mostrar 1 bilhão de pessoas no TikTok. Não é uma rede de dancinha, né? Não é. Há de convir que assim, 1 bilhão de pessoas no mundo, 20% das pessoas que têm internet estão lá, né? E saiu até uma pesquisa agora recente no Estadão que ele tá desbancando o Google em termos de pesquisa por questão da questão do algoritmo mesmo, mais segmentado, mais nichado. Então você fala, pô, nossa, o cara incrível, tá desbancando o Google, tá ameaçando? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. As marcas estão muito lá. Eu vejo assim que ainda é um ambiente pouco explorado para os menores aqui. Eles não entendem muito. As marcas já entenderam, né? Eu vejo algumas coisas aí que as marcas estão construindo audiência lá, entendendo esse público, mas os menores ainda falam, não tenho o que falar lá, não é meu público. Na verdade, é muito público. Já tem case de venda de apartamento lá que foi a venda mais rápida de todas as formas. Teve uma ação do Rock in Rio ano passado que todos os ingressos que foram liberados via TikTok venderam muito rápido. Tem a Sephora, ela tem um case, se você for nas lojas dele, ele tem uma parte de hashtag do TikTok, do que as pessoas se indicam. Nossa. A livraria da Vila, a mesma coisa, com o TikTok Books, uma hashtag que é mundial, você vai em várias livrarias. Em Nova York tem uma livraria com mais de 10 sessões disso, falando de TikTok. Então, o consumo é muito grande ali, é uma coisa que ainda está muito pouco explorada aqui, e eu recomendo fortemente que se pense uma forma de pensar no seu perfil ali e dedicar um tempinho em vídeos fora da dancinha. Porque se a dancinha não conecta com a sua audiência, não é a dancinha que você vai fazer, mas você vai fazer o conteúdo que você precisa, né? E acho que conteúdo... Eu acho que existe aquela... Que é a mescla que eu acho mais interessante, que é o conteúdo com entretenimento. Que é o que a galera quer ver, né? Porque, tipo, se você fala muito sério, o cara ele tá olhando no celular ali, ele vai passar você, sabe? Agora, se você usa, né? Você vê o que realmente o que tem se crescido muito é um discurso com um pouco mais de humor, mais refinado nesse lado, apesar de ser informativo. Então, por exemplo, tava vendo um vídeo, e eu acho ela ótima, né? E ela já tá na estrada ali faz muito tempo, mas da Kátia Damasceno. Ela traz um conteúdo de informação muito top, muito engraçado, único do jeito dela, sabe? Então ela é, assim, pra mim, tipo, um dos exemplos que funciona muito bem, sabe? O que eu vejo hoje no Instagram é, tipo, que aí seria uma linha que funcionaria no TikTok e pega legal, né? Tipo, o que eu vejo muito no Instagram hoje é a galera, pelo menos, puta, aí pode ser a galera que eu tô seguindo, né? Porque aí é algoritmo. Sim. Mas a galera ostentação, entendeu? Do tipo, eu venci. Sabe, eu venci, eu tenho carro, eu tenho a viagem, nossa, estou viajando de avião aqui, avião particular, e não sei o quê. E eu tô vendo que isso tá cansando as pessoas, sabe? Por quê? Porque a gente teve fases de aprendizado na internet, no qual se vendeu o sonho. Sim. Tipo, puta, é possível, olha, o cara conseguiu, é o sonho, eu vou também, sabe, Pablo Marçal levando todo mundo lá pra Alphaville, vamos todos, sabe, vamos todos ser... Alphaville virou. Exatamente, sitiado, sabe, e aí, depois a galera viu, começou a cair a ficha, opa, não é bem por aí, dá trampo isso aqui, não, o dinheiro não vem fácil, sabe, porque não vem fácil pra ninguém, né, e aí agora... Tipo, fica esse discurso de eu venci, mas veja bem, eu tive um caminho que eu trilhei e tudo mais. Agora começaram a abrir, né? Sim. Não é tão fácil assim e tudo mais. Mas, tipo, eu vejo que a galera já tá meio saturada disso. Porque, tipo, cara, tá, você venceu, mas eu tô aqui no meu corre, sabe? E eu preciso dividir isso. Então eu vejo que talvez exista eu também queria perguntar a sua opinião sobre isso, uma carência da audiência de coisas que conectem mais com a realidade das pessoas, sabe? Pô, é legal ver o jatinho, o cara lá no jatinho, pô, que legal tal, mas eu não tenho jatinho ainda, sabe? E o meu dia a dia? Uma coisa muito legal que você falou, até voltando na Kátia Damasceno, né? Que
ela fala de um jeito engraçado, de um tema que é um pouco meio tabu, que as pessoas não falam, que as pessoas são constrangidas, não querem falar desse tema. E aí ela traz com uma leveza, ela traz de uma forma engraçada e tudo mais, há muitos anos já, né? Então, ela é referência realmente de como ela conseguiu pegar um tema e meio que ir numa linha mais leve e trazer de uma forma mais aberta e de consciência, né? Porque ela traz muito aprendizado, muita coisa, que eu acho muito bacana nesse sentido. Com relação a toda essa questão da glamorização, né? De tudo, enfim, do quanto as pessoas estão usando isso, as pessoas conectam isso com pessoas que estão deslumbradas, e aí é onde eu volto, né? Que acho que vai ficar milionário muito rápido. E aí a frustração vem, né? Então, quem já tá num nível de maturidade que às vezes já gostou daquilo, eu falo assim, não é bem assim que a vida é, eu preciso fazer meus cortes, como você falou. Ela quer entender como ela consegue com um conteúdo que conecte com ela. Então, coisas menores, né? Não adianta você falar de dentro de um avião, porque a realidade é diferente. O que você vai ter de proposta é completamente diferente. E até de ticket para pagar uma coisa ou outra é completamente diferente. Quando a gente vem para o universo de trazer coisas pequenas, eu falo muito, quando a gente começa algum projeto com o cliente, os clientes chegam falando, mas isso? Eu falo, o arroz com feijão bem feito ainda é um bom feijão com arroz. Então, se você não tem o feijão com arroz, não queira incrementar, não queira fazer uma coisa mirabolante, sabe? Começa numa construção gradativa das coisas, para que, de fato, você chega lá. A gente não está dizendo que não vai fazer, mas você precisa de algo antes. E aí, o que você falou da questão de conexão, muitas vezes, as pessoas não sabem quem é o público delas. Por mais que tenham milhões de pessoas e seja mais difícil realmente de você medir e entender e segmentar. Só que você acaba não conectando tanto. Não tem aquela coisa, as pessoas querem ver, as pessoas te acessam, elas sabem que você tem um conteúdo legal, mas aquilo não te compra da pessoa tá assim, ó, tô fechado com essa pessoa. Sim, isso. Diferentemente, e é por isso que tem essa questão de segmentações de influencers, né? O macro, micro, nano influencer e tudo. Porque os gigantes, eles falam para um público muito grande, muito vasto. Então, para você de fato conectar alguma coisa, até falando de uma marca, né, numa publi, acaba sendo uma coisa muito diversa, você precisa ser muito gigante. Você vai num nano, um micro, você segmenta e a chance de você converter às vezes é muito maior. Porque a galera tá fechada, né? Tipo, criou comunidade ali, a comunidade é menor, mas é a comunidade, né? Então, a pessoa falou amém ali, cara, vamos, sabe? Então, passa esse creme. Não, vamos passar o creme, sabe? Vamos. Não, tem coisa de nicho muito maluca, que a gente vê, assim, 5 mil seguidores que converte mais que 50 mil. Nossa. Entendeu? Na questão de conversão do produto. Sim. Porque é a galera que realmente tá ali, conecta, entende que a pessoa, o que ela passa ali, não é só publi, né? Ela realmente mostra que consome, é uma outra tipo de audiência. Sim. O que é muito legal também, porque você dá uma abertura para muita gente virar influencer, ter essa possibilidade, mas você começa pequeno, não se deslumbra querendo ser o grande. Exato. Começa ali, né? No comecinho da estrada. E tudo teste, né, cara? Você vai vendo que é tudo na base do teste. Puta, tem coisa que funciona, tem coisa que vai muito, né? Eu já pensei em post, eu falei, nossa, esse post vai ser top demais. Nossa, flopou geral. Eu falei, nossa, que merda, sabe? Tipo, e um que você faz nada a ver, assim, sabe? Mó, e vai super bem e tal, não sei o quê. Então, aí eu acho que a gente começa a pensar que realmente o quanto é importante o teste e o quanto é importante fazer, né? Porque é só fazendo que você vai ver. E aí vai ter a flopação total, que aí você fala, beleza, flopamos e segue o jogo. E podemos tentar essa narrativa de outra forma, porque às vezes a ideia é legal, o jeito que foi apresentado que não foi tão legal, né? Mas é essa... E eu vejo que como as pessoas têm muita pressa, que é pressa, né? Tipo, né, eu quero pressa de ficar rico, porque quer vencer, quer mostrar que eu consegui comprar o tal do Porsche, não sei o que, e aí você fala, tá, mas você tem que... É tipo, é a lei da natureza, né, cara? Tipo, você não planta uma muda e o negócio vira uma árvore. Você tem que regar a parada, sabe? Então, tipo, e aí você cresce, vira uma macieira, sei lá, tipo, vira um negócio. Sim, é uma construção total de audiência. As pessoas precisam entender que existem níveis, né? E ir testando. O teste é muito importante. Eu falo que antes, você entregava um panfleto, você fazia 5 mil.
mas você não sabe quantos de fato foram entregues ou quantos foram jogados no lixo. Hoje em dia, com o digital, você consegue medir quantas pessoas chegaram lá para você entender, não entender. E é até a questão, às vezes, de frustração de flopar um post, né? Às vezes é só uma entrega de um dia ruim do algoritmo do Instagram, porque eles estão fazendo uma manutenção. Pode ser também, então, às vezes, você fala, pô, são muitas variáveis para dentro de um contexto, mas testa em outra mídia. Às vezes, você tem tantas outras alternativas, aquele flopou, testa de novo, sabe? Pra você entender se às vezes não é audiência ou não, porque nem sempre todo mundo que te segue num lugar te segue no outro. Sim. Então, às vezes, você tá com aquele contexto, mas as pessoas que têm mais essa linha, talvez estejam numa rede ou em outra. Então, testar em outras, mas, óbvio, o aprendizado sempre vem, né? De quais os floparam, quais não, quais tiveram... Os que tiveram mais audiência, então, é onde a gente vai pensar o que o público de fato quer saber, o que tá interessado, o que consome. Exato. E aí vem as respostas do quem tá te olhando, né? Quem tá te assistindo, quem tá te vendo. E o que eu vejo muito é que a galera gosta, quanto mais você fala de coisas pessoais, a galera pira, meu. Tipo, sabe, que nem quando crucificaram a Boca Rosa lá, porque ela mostra o negócio, né, do planejamento. Vai mostrar seu filho e tal. Tipo, meu, é assim que a vida funciona. Estão todos iludidos achando que a moça não tinha... Meu, a mulher é gigantesca, sabe? Tipo, é lógico que tem todo um esquema por trás. E você vê o quanto você mostrar backstage, a vida real, sabe? Perrengue. Meu, a galera adora, meu, tipo, a galera adora ver um perrengue, sabe por quê? Porque conecta com todo mundo passa perrengue. Sim. Agora, você anda de jatinho quantas vezes na semana? Exato. Pois é, mas perrengue todo mundo passa e se conecta assim, pô, já passei por isso, sabe? Então é um negócio que se conecta na verdade. Não tá escondendo, você tá mostrando essa questão do perrengue, você tá mostrando o dia a dia. Somos pessoas, seres humanos, somos normais. Então, aquela idealização de muita coisa é um mundo inverdadeiro, né? Então, a gente fala que ser humano quer conectar com ser humano. Então, se é uma coisa que destoa muito, ele pode ter até uma coisa de admiração, de querer chegar, mas não conecta tanto, porque fala assim, é muito distante da minha realidade. Sim. Vira uma coisa meio fã. E não uma coisa de conectar, de fato trilhar e falar assim, consigo, né? Então é algo diferente. Que é a tal da proximidade, né? Que você fala, pô, tipo, você manda um DM pra pessoa, nunca que vai me responder, ou alguém da equipe que vai responder, né? E às vezes, tipo, você tem uma pessoa menor ali que responde, a pessoa mesmo responde os DMs dela, sabe? E conversa com as pessoas e se importa, né? Se importa. Mas uma coisa que eu vejo que é muito interessante teve um caso que eu achei muito legal de uma pessoa que eu conheço, que, meu, construiu uma rede super forte no orgânico, no Instagram. Tipo, mais de 100 mil seguidores, sabe? Então, tipo, orgânico, pesado. Sim. Menino bom, fala de rios e tudo mais. E, cara, ele não vende. Ele não consegue vender. E aí, quando você pensa nisso, o que você acha que tá por trás dessa história, sabe? Porque, cara, se ele tivesse comprado... Se ele tivesse, sabe? Mas pô, ele construiu uma... Não digo uma comunidade, mas tem pessoas que seguem ele, que se interessam 100 mil pelo... são 100 mil, né? 100 mil são 100 mil, cara. E, tipo, ele, bateu... Eu lembro que ele bateu mais de 100 mil e tal, não sei o quê. E eu fui conversar com ele, e aí quando eu conversei, tipo, a gente batendo papo, ele falou, puta, eu mentoro a esposa dele, né? Aí eu falei, tá, e aí eu vou fazer um lançamento e tal. Aí eles fizeram um lançamento, o lançamento deu valor negativo. Acontece muito. É uma coisa da questão de expectativa. Mas quando a gente vai pensar no filtro, realmente precisa entender o que de fato acontece, o que ele tem no perfil dele, como ele está comunicando e tudo. Porque às vezes as pessoas entendem ele como uma questão de dicas e não como uma questão de posicionamento, como aquilo é o negócio dele. É o core business. Isso é a primeira coisa que eu avaliaria, né? O quanto ele tá se posicionando numa postura de sou mentor, estou trazendo uma dica, tem um negócio ali por trás disso, ou o quanto ele tá dando só dica, porque é aquela coisa, o de graça as pessoas nem sempre valorizam. Na maioria das vezes não. Mas você dá um de graça aqui, mas você mostra outras coisas por trás, agora só uma coisa, dica,
pessoas vão ficar ali por isso. Daí, por que eu vou pagar uma coisa que ele dá de graça? Entendeu? Então, é uma coisa que, às vezes, a gente precisa entender na narrativa dele para essa construção. Mas, no primeiro filtro, quando chegam, né, falando de lançamento, pergunto quantos seguidores você tem. E aí eu brinco muito que marketing é tipo advogado hoje. Assim, quantos seguidores você tem? A pessoa fala um número que eu falo assim, não, já dá para fazer lançamento? Eu falo, já fez sorteios, já comprou? Preciso saber tudo aqui. É agora. É a verdade na mesa. Porque senão vai dar um indicador negativo no faturamento e aí ele vai me questionar. Então, eu preciso saber ali se você tá com uma galera que não é o seu público, ou não, minha base é aquecida, eu já criei um grupo de WhatsApp, eu já tenho coisa ali. Então, eu preciso entender em tudo que você já testou, como que é a sua base, se as pessoas engajam de fato, ou se elas estão só por estar. Então, com isso a gente vai construindo uma estratégia de um lançamento, né? E aí, entender como que você está posicionando, porque talvez ele precisasse se reposicionar estrategicamente da forma que ele se comunicar para criar. Sim. Mesma coisa, né? A gente dando um case mais recente, você falou da Virgínia. Virgínia, ela tem um negócio de vender muita coisa, mas em uma linha que o ticket médio é menor. A hora que ela tem esse posicionamento no branding dela, a hora que ela traz uma base que nem é um valor, né, absurdo, e não tô nem entrando se é dermocosmético, né, porque eu não sei, não testei, mas falando do ponto de vista estratégico de marca e de personal branding, ela é muito daquela coisa que ela fala do dia a dia dela, e todo mundo sabe que ela é multimilionária, mas ela não fica ostentando aquilo. Ela traz a verdade na zoação da casa dela e tudo mais, e ela traz um negócio, faz uma expectativa para as pessoas que a seguem. E aí, quando custa R$200, você frustra a sua audiência, porque não dá nem para comprar, porque elas estavam num drive de as outras influencers o mesmo custo. Porque você não aqueceu a base, não preparou para isso. Então, fazendo, né, uma analogia diferente dessa outra pessoa, mas às vezes você precisa preparar essa base antes de você fazer um lançamento de fato. Por mais que você tenha uma audiência ali que curta, tudo porque é dica, é coisa que as pessoas põem em prática, mas você não se posiciona dessa forma. E é muito louco, porque quando você tava falando, me deu um outro insight, né? Porque ele criou, que eu sentei com ele e fui entender. Eu falei, cara, como você conseguiu 100 mil no orgânico? Caraca, mano! Sabe? Tipo, braço ali, né? Sim. E aí, ele falou, não, mas é porque a gente responde todo mundo, sabe? Quando segue, entra em contato e tal, e não sei o quê. E aí, quando você falou sobre conteúdo de graça, eu pensei nisso. Eu falei, puta, talvez ele esteja próximo demais da pessoa, sabe? E aí, a pessoa não sente que ela precisa comprar um curso pra estar mais próxima. Porque ele já tá lá, sabe? É muito maluco isso, né? Então, é muito difícil, às vezes, você... por isso que é tão importante, por exemplo, o trabalho da sua agência, o trabalho de pessoas especializadas, porque a pessoa vê o de fora. Sim. É o terceiro olhando pra dentro. Porque a pessoa fala, pô, eu construí tudo direitinho, os meus seguidores me adoram, eu converso com eles sempre. Aí você fala, e se eu te falar que talvez você precise distanciar deles? Sabe? Você fala, como assim? Talvez precise. Sabe? A gente fala que as redes sociais servem para humanizar, a gente fala do saque digital, né? As respostas, a gente usa lá na agência a sigla do saque como seja atencioso com seu cliente, porque ali pode ser um potencial cliente, mas você não vai ficar respondendo, depende o que você responde pro cara, porque se o cara te vem com uma dúvida e você já entrega tudo ali no inbox, o cara não vai comprar nada. Ele me responde de graça a isso. Agora, ele falar alguma coisa pra você, gostar do seu conteúdo, você agradecer, você tá engajando a sua audiência, você tá mostrando que você se preocupa com o que você tá trazendo. Agora, ficar respondendo um monte de coisa para as pessoas entendem que consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Tipo, exato. É muito louco isso. E essa questão do estar próximo ou não estar próximo, né? Que eu vejo que principalmente pros influencers, e você trabalha bastante com eles, tem uma dor ali bem complicadinha, que esses caras, eles vão criando fãs. E esses fãs, eles acham que pertencem, que tipo, fazem parte da vida da pessoa. Eu tava vendo uma situação que eu achei bem complicada daquela moça Tatá. Ela tem uma filha, né? E ela falou que foi levar a filha dela ao colégio e ela não mostra o uniforme da filha, né? Mostra a filha dela, tal, nas redes e tal, mas não mostra o uniforme da filha. A pessoa descobriu aonde era a escola da filha, viu ela colocando a filha dela no carro, abordou ela pedindo dinheiro.
e falando, não, porque eu tô passando um perrengue com a agiota, vão me matar. E ela falou, cara, usou palavras super que não eram bacanas na frente da filha dela, sabe? E, né, tipo, você fica numa situação assim, não sei se essa pessoa tá me abordando, se ela tá me assaltando, o que ela tá fazendo, sabe? E aí, ela ficou super frustrada, e você via isso, né? Porque ela fez todo um caminho pra tentar esconder, ela não fala absolutamente nada de localização e tudo mais, mas a pessoa descobre e ela se sente na autoridade de ir falar com a pessoa pra pedir dinheiro, sabe? Então eu vejo que, no geral, essa galera tem sofrido, assim, tipo, a questão de acesso, sabe? De aquela coisa, não, você tem que tirar uma foto comigo agora, sabe? Acesso e assédio, às vezes, Isso, né? De assédio é a melhor palavra. Eu vejo que antes a gente tinha muito aquela coisa do distanciamento de fã de famoso, como TV. ator, né? Cantor e tudo mais. E aí, a hora que as pessoas estão no mesmo lugar onde você consegue mandar uma mensagem, porque antes das redes sociais, você via na televisão, você via numa revista, você não tinha um negócio onde você pode, talvez te responda, ou você já respondeu até aquela pessoa e ela sente no direito, ela já me respondeu, exato. Ela fica com isso na cabeça de que ela pode te acessar, te abordar de qualquer forma. E a gente precisa pensar que são seres humanos em qualquer lugar, né? Então, nem sempre as pessoas querem ser reconhecidas como celebridades. Elas querem ser só autoridade no mercado delas porque é o trabalho delas, né? Assim como você cria o seu podcast, você cria as suas redes para essa influência, não para você ser abordada na porta, exato. Né? Então, é uma coisa complicada de como que a gente separa. Por mais que ela blinde muita coisa, a internet é muito aberta, porque existe as pessoas que estão na sala do seu filho ou na escola do seu filho, e aí, a filha de tal pessoa tá lá. Então, é complicado nessa questão de você não consegue mais filtrar. Você já não tem mais esse filtro, né? Do que dá, o que não dá. Um negócio que eu tava comentando até ontem, que eu fiquei pensando, o filho do Mick Jagger, o Lucas, quando os Rolling Stones vieram pro Brasil fazer o show, ele foi tentar buscar o filho na escola. Ele não conseguiu. Que beleza, né? E aí a gente começa a falar assim, ok, é um rockstar, estudava numa super escola, né? A gente tá falando, mas a gente não tá falando de condição social, a gente tá falando de mentalidade das pessoas num modo fã e querer ter acesso, né? E quando a gente vai para um contexto, vamos dizer que menor, mas é uma proporção de você é invadida do mesmo jeito. Total. Te impede de alguma coisa. Sim. O te impedir, independente se você é mundialmente conhecido ou não tá deixando a escola. Por isso que eu trouxe a questão escola, porque é um contexto igual de Sim. te impossibilita de fazer uma coisa que no dia a dia você faz. As pessoas comuns conseguem né? Sem fazer. ser invadidas. Então, é muito complicado a forma como hoje as pessoas entendem, porque a tela bloqueia muito, né? Então, é aquela coisa de as pessoas falam, tá mal vestida, tá feia, tá despenteada, o cara tá sem fazer a barba, enfim, tá gorda, tá magra, aquela coisa toda. Porque elas estão vendo, elas estão ali. Duvido que ela falaria isso na sua frente. Exato. Sabe, a tela é uma coisa que dá valentia e coragem para as pessoas falarem coisas que, se elas pensassem, elas não estão pensando que tem um ser humano que tá vendo aquilo, sabe? Porque elas teriam, imagino eu, que pelo menos 99% das pessoas teriam o mínimo de bom senso de não chegar para uma pessoa e falar algo, né? Então, por que nas redes você faz isso? Bruna Marquezine já falou muito disso, GQ, enfim. A gente vê muita gente que já sofreu com esse tipo de coisa nas redes. É desumano, gente, você fazer um negócio desse, psicologicamente. É o hate desumano. E que se você se coloca na situação da pessoa, você fala, meu, que tenso, sabe? Tipo, você se sente mal pela pessoa. Você se sente mal pela pessoa, né? Porque a pessoa... Nossa, quando, sei lá, falando de GQ, quando teve a questão do Fábio Porchat, foi muito tenso pra moça, sabe? Ela tipo, sumiu, né? Ela teve que sumir, porque, cara, bugou ali, sabe? Bugou, tipo, a pessoa tem que parar, falar, meu, calma, deixa eu entender, e aí não há dinheiro que pague aquilo. Pode ser, meu, trilhardária, como é, mas pra... O normal que ela gostaria de ter, ela não vai conseguir pagando. Aline, mas ninguém compra saúde mental. Exato. Não existe dinheiro que faça isso. O seu psicológico voltar depois de você ver, sabe, um monte de coisa falando de você, enfim.
é uma via de mão dupla. Você tem o pró de muita coisa, que é muito legal e tudo, mas você tem esse outro lado também que é uma sensibilidade que você precisa estar muito bem preparado. E aí é o que eu acho que a galera, que tem muita gente que explode, né? Tipo, pá, e tal, não sei o quê. E aí não tá preparado, sabe? Aí tem a curva de ascensão, né? Que todo mundo ama. Ai, nossa, que maravilhoso e tal. E o conteúdo e tal, não sei o quê. Aí faz uma cagada, sabe? Tipo, e aí começa. Metralha, cancela a pessoa, tal, não sei o quê. E aí acaba com a vida da pessoa, cara. Tipo, assim, sabe? Acaba com a vida. É um negócio muito, sabe? Então, você parar pra pensar... e que as pessoas sonham tanto às vezes, e acho super válido quererem ser influências, quererem passar uma mensagem, mas é o ônus e o bônus, sabe? Mas é uma idealização diferente. Sim. Né? Você precisa entender que existe prós e contras como em tudo. Em tudo na vida. Né? Tá. São ganhos e perdas, né? E aí você precisa entender quais que você vai querer pesar isso. Exato. Né? Eu vejo muito essa questão do influencer de não estar pronto pra isso, né? Porque ele gosta daquela coisa, da audiência, mas daí chega uma hora que não consegue comer um prato quentinho, sabe? Você tem que ir em algum restaurante, alguma coisa, na hora que tá abrindo ou na hora que tá fechando, e você vai meio escondido e tal. Tem gente que a gente nem imagina, mas tem mais de 10 milhões de seguidores e tudo. Então, ela é realmente muito conhecida nos universos delas. Não é aquela coisa igual a televisão, que traz uma coisa ampla. Mas você tem os seguidores. E aí você tem as pessoas que realmente conhecem. São as pessoas que seguem, são as pessoas fãs. Aí é diferente de você ter um conhecimento geral, né? São pessoas mais fãs, assim, que vão e que abordam e que acham que tem esse direito, liberdade, né? Essa questão, porque a pessoa às vezes não tá bem. Eu lembro da história da Ludmilla falando que tava no banheiro, lembra? Né? Coitada, assim. Gente, que situação! Eu tava no banheiro, gente, que constrangedor, né? Você tirar uma foto. Pô, a pessoa lá na porta assim, sabe? Pô, sacanagem, né? Então, eu acho muito importante transmitir essa mensagem para as pessoas, né? E falar sobre isso aqui, para as pessoas entenderem e pararem para pensar, não é entenderem, é pararem para pensar que nem tudo é sonho, sabe? Porque existe a glamorização. Hoje você fala com adolescentes e tudo mais, eles querem ser influencers, sabe? É uma profissão. Gamer, youtuber e influencer. Hoje são as três profissões. Não é mais bombeiro, médico, dentista. Não tem, sabe? Tipo, quero ser a Virgínia, sabe? Só que calma, você sabe... Eu tava vendo, cara, e assim, eu falei, cara, essa menina, ela merece os seguidores que ela tem, sabe? Anteontem, eu acompanho ela com base de estudo mesmo, pra entender e tal. E aí, ela tava num chá de bebê de um parente dela, e ela começou a se sentir mal. E aí ela falou, puta, galera, meu, é tipo o resultado da telecena, né? Ela postando de hora em hora. E, meu, ela não para, e o reloginho. E você fala, meu, que bizarro, sabe? É um trator. Aí, postou, galera, não tô bem, tô indo pro hospital. Postou no hospital. Aí ela tava com suspeita de dengue. Tipo, imagina você com suspeita de dengue, cara, você devia estar com muita dor no corpo. Ela falou, eu tô com muita dor no corpo. E postando. Ah, gente, fui liberada do hospital, tô indo pra casa, ela com o marido dela. O que ela fez quando ela chegou em casa? Era tipo, sei lá, 1h da manhã. Ela foi lá e postou o que ela faz, o skincare com os produtos dela, com a música do marido dela. Igual, sabe? Aí você fala, meu, essa trampa, sabe? Tipo, isso é trabalho, isso, né? As pessoas não entendem. Imagina, você chega exausto, você fala assim, hoje eu vou me dar o luxo de dormir desse jeito que estou, e tá tudo bem, não serei cobrada por isso, né? Amanhã não vai vir ninguém aqui nas minhas redes encher o saco que eu não postei, né? E se dá o direito. Difícil, sabe? Aí você fala, poxa, meu, que trabalhão, sabe? E no outro dia, 9h da manhã, oi, bom dia, pessoal, estou aqui e tal, não sei o que, sabe? E com energia, né? Porque se ela aparecer, oi, gente, tudo bom, tal, não sei o que, não pode. Tem que estar com energia. Ela tá conversando com 40 milhões de pessoas. Tá batida, não sei o que, não sei o que. Não tá querendo mais. Tá grávida de novo, né? Exato, começa a grávida de novo, tal, não sei o que, tirando as porradas que ela toma dos produtos dela, né? Que a última teve a história da base lá e tal, não sei o que. Era a base, depois era por causa da promoção da base, é porque era não sei o que, era certificado. E não tem fim,
sabe? Aí eram outras influencers falando da base, de que a base era melhor do que a dela, sem falar. Enfim, é complicado, né? É complicado, então a saúde mental tem que estar boa demais, porque senão você não consegue, sabe? Porque é muita crítica o tempo todo. E, sei lá, eu imagino que uma pessoa de 40 milhões de seguidores, a quantidade de DM que essa moça não recebe. Pois é. Deve ser um negócio assim, tipo... Não, e fato é, ela vai errar. Sabe porque ela é ser humano. Sim! Todo mundo erra, né? Então, assim, aquela coisa, não seja sem noção, né? Vamos criar a hashtag não seja sem noção nas redes sociais, porque, cara, as pessoas acham que elas têm o direito de falar o que quer, a hora que quer, como quer. Não sabe como isso é recebido pela pessoa. Que injusto, né? Que injusto, a pessoa lê. Ela fala, nem sei quem é você. Não é, eu já vi alguma coisa de algumas outras influências assim, nossa, mas só pela sua foto, você jura que você tá falando? Não sei, sabe? Porque as pessoas se incomodam. Sim, né? sim. Porque é aquela coisa, se a pessoa vem te xingar, você não retruca? Então, é aquela coisa de, vou ficar aqui, né? É horrível. É né? muito, Pensa. sabe? Então, essa questão de exposição, a pessoa tem que estar afim. Porque, cara, o negócio senão pega ali. E aí tem muita coisa que eu vejo que, cara, como a questão do nicho é interessante, né? Que você falou, de estar no nicho e tudo mais. Tem uma outra menina que eu conheço que ela ficou super grande no TikTok primeiro. Então ela já tá com mais de 1 milhão no TikTok. Falando de matemática. Inclusive, eu acho que eu vou trazer ela aqui. E aí, ela é menina, cara. Tipo, eu sou professora de crisma, eu dei crisma pra ela, sabe? E aí, tipo, ela tava na festa do TikTok e tudo mais e tal, não sei o quê. E aí ela faz licenciatura em matemática e ela resolve problemas matemáticos e provas da FUVEST e tudo mais. E aí, assim, ela é super delicadinha, super bonitinha. É óbvio que é um conteúdo que pra mim, não, sabe? Mas você fala, caramba, tem mais de 1 milhão de pessoas que se interessam por isso e que consomem isso e, cara, massivamente, sabe? E aí você fala, meu, é muita gente. Você sabe que você trouxe isso e endossou o que eu falei do TikTok, né? Ela não dança fazendo negócio de matemática. Ela não dança, cara. Ela tem 1 milhão de seguidores, ou seja, ela encontrou o nicho dela dentro, resolvendo questões de matemática. Olha que louco. Sim, e é muito interessante, porque quando eu descobri, porque, sei lá, eu encontrava com ela na missa da igreja, né? Aí, do nada, alguém me falou, nossa, ela tá super grande no TikTok, né? Eu fui olhar, eu pensei, super grande assim, né? Tipo, eu pensei, pô, tá com uns 20 mil, 30 mil, com 1 milhão. Ela tá bem grande mesmo. Ela tá bem grande, tá. Entendi o bem grande. Bem grande, assim. Bem grande. Bem grande. E aí eu fui ver, eu falei, cara, é muito aprendizado, né? Porque aí a gente fala, caramba, olha quanto a gente pode aprender e quanto, assim, ela faz nada de... Ai, que ela precisa investir uma puta grana. Ela meteu uma lousa, falou, resolve os problemas lá e é isso aí. E a galera consome. E já era. E ela tá fazendo uma grana, sabe? O óbvio pra ela, não pros outros, né? Exatamente. Exatamente. E é o quê? É uma dor que as pessoas têm e tudo mais, não sei o que lá, porque às vezes não sabem resolver problema. Eu sou comunicação, sou humanas. Se meu filho precisar de alguma coisa de matemática, já me passa esse arroba, porque assim, equação de... Aqui, filho, ó. Já assiste aqui. Estuda aqui, ó. Aula de reforço tá aqui no TikTok. Quer TikTok? Ó, aula de reforço. Pode assistir. Mas, então, olha como é legal você criar um conteúdo que é educativo dentro de rede social. Então, você consegue mostrar isso, né? Sim, bacana. Não, é muito interessante por causa desse lance do nicho. Tipo, pra mim, jamais consumiria. Sim. Mas, caraca, tem... Mas porque tem nicho pra todo mundo, exato. Né? Não é pra você, mas é pro outro. E essa é a parte legal, né? Quando a pessoa acha, não, mas eu não vou falar disso porque ninguém vai querer. Cuidado, você não sabe. Testa lá. Sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. Agora tem um monte de... O algoritmo só me entrega grávida. Agora, né? Agora é só as barrigudas lá aparecendo. Nunca aparecia nada. Agora, antes era só capivara. Mas é porque você consome agora. Você começa a ver algumas coisas. Dica de carrinho, dica de não sei o quê. Né? Ele vai entregando. Vai. E, ó, eu vou dizer que essa parte você vai continuar sendo impactada pra sempre. Pra sempre, agora. Né? Agora sempre você vai estar olhando alguma coisa com outra faixa de idade, sempre vai estar a maternidade, algum outro.
enfim. Aí vai, agora esse carregou essa parte do algoritmo, vai ser pra sempre. Esse vai ser meio que vitalício, eu te digo, que assim, você vai entrar outras coisas, mas essa vai permanecer. Vai permanecer. Ai, muito bom. Estamos chegando no final do nosso TalentoCast com a Carol maravilhosa, mas antes de terminar, temos um momento com as nossas capes, que a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido, sabe? Tipo Maria Gabriela, assim. Uau. Fica com elas aqui. A Barti, eu dizia Tipsy. E nós vamos responder algumas perguntas. Bem assim, o que vier à sua mente, entendeu? Aquela coisa assim, papum, sabe? Tá. Então, uma pessoa que você se inspira. Uma pessoa que eu me inspiro... Pode ser duas? Pode, pode. Eu vou falar muito clichê assim, meu pai e minha mãe. Mas é porque minha mãe é muito a questão maternidade, a forma como cuida. E meu pai é muito visão negócio. Que legal. Então, acho que foram minhas primeiras inspirações. Eu tenho várias outras, mas eu acho que essas foram muito... as minhas primeiras, assim, de incentivar, empreender, enfim. São as raízes ali. Raízes, Bem legal. Muito bem. E a próxima pergunta, algo que te faz acordar todos os dias e continuar mesmo em dias ruins? Jogar beach tênis. Verdade, a Carol é a musa do beach tênis também. Jogar beach tênis. Você tá com a preguiça, mas fala assim, não, hoje é dia de beach tênis. Eu vou. Boa. Um mantra, uma frase. O que não nos mata nos fortalece. Boa. É a minha de sempre, assim. Tipo, essa é aquela que de tem todos os momentos. É aquela que tá sempre no meu drive. Em destaque. Essa é boa. Às vezes as pessoas se emocionam com essa, tá? Então, se você fosse voltar no passado ali e falar com a Carol que fez jornalismo, que tava começando e tal, e tava descobrindo, ia começar a trabalhar em agência de marketing, a Carol de hoje, falando com a Carol desse momento, o que você falaria pra ela? Continua, que todos os seus erros vão te fazer chegar onde você tá e todos os seus acertos também. Porque é só assim, né? Hoje eu acho que dentro de tudo que eu tô entendendo que faz sentido dentro do meu trabalho é importante, né? Mas talvez uma coisa que eu mudasse é investe mais na parte de comunicação, de vídeo, de voz e tudo, porque era uma parte na faculdade de jornalismo que eu não gostava. Então, de repente, era algo que talvez era um talento que eu já teria conseguido adquirir antes do que agora, onde eu tô investindo mais. Mas fora isso, acho que seguiria com isso. Só vai. Só vai. Boa. E quando você pensa em talento, o que te vem à mente? Você fazer algo que você gosta com prazer, independente de qualquer outra coisa. Porque se você faz isso com prazer e amor, é um talento. Sim, com certeza. Eu já vejo, porque é prazeroso pra você, então você tem esse talento, essa dedicação, enfim. Acho que é isso. Show! Sobreviveu. Elas te deram nem chorei. Então, não, tá maravilhosa. Maquiagem perfeita. Os caps me ajudaram. Os caps te deram força. Antes da gente terminar, quero te dar o presente, o meu livro que eu fiz em colaboração com uma galera que você também conhece. Então, presentinho pra você. Quem quiser adquirir o livro, pode ir lá no meu Instagram, que tem lá. Inclusive, falando em Instagram, Caru, onde as pessoas encontram você, querem contratar a Cubo Comunicação, onde elas podem te procurar? O meu @, do Instagram é @carufernandes, do TikTok é @carufernandes_, da Cubo é Comunicação Cubo e o site é cubocomunicação.com.br. Muito Obrigada bem. A você, adorei. Obrigada, adorei a sua participação aqui. E estamos ficando por aqui com mais o TalentoCast. Semana que vem tem mais. Acompanha aqui. Gostou do episódio da Caru? Comenta. Coloca o sininho pra ser avisado que toda semana tem episódio novo. E se não tá inscrito, se inscreve, pelo amor de Deus, hein? Então, te espero na próxima semana. Um beijo!